Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Palco do Luca Online. Durante o mês de novembro estamos a fazer um ciclo de programação dedicado ao dinheiro, com espetáculos, oficinas de literacia financeira, curtas-metragens, uma exposição e um mercadinho aqui no Entrepiso do Luca e 3 mini-conferências emitidas online. Claro que para realizar um ciclo como este precisamos de procurar parceiros, amigos e diferentes entidades que, com o seu conhecimento específico, contribuíssem para que estas ideias chegassem até vocês da melhor forma. Por isso, o Luca, que pertence à EGEAC, e o Museu do Dinheiro, que pertence ao Banco de Portugal, juntaram-se para organizar 3 mini-conferências sobre questões que achamos que podiam ser muito úteis para vocês quando estamos a falar de dinheiro, como, por exemplo, quem decide o valor das coisas, ou como é que se faz mais dinheiro, ou o que é a criptomoeda. Então, hoje, com a ajuda preciosa da Ana Rita Canavarro, que é a coordenadora do Museu do Dinheiro, vamos tentar perceber quem decide o valor das coisas. Obrigada, muito obrigada, Ana Rita Canavarro, por se terem juntado a esta ideia e participarem neste ciclo sobre o dinheiro. Eu vou pedir à Susana que me confirme se já me estão a ver. Okay, já estamos? Já estás a ver. Neste momento eu é que não me estou a ver a mim. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por se terem juntado a esta mini conferência. Como a Susana dizia, eu venho do Museu do Dinheiro e acho que desse ponto de vista, se o ciclo se chama Dinheiro, não podia ser mais certeiro. Mas o Museu do Dinheiro faz parte, como a Susana estava a dizer, do Banco de Portugal. E hoje vamos falar um bocadinho sobre isto, qual é o valor, ou quem é que decide o valor das coisas, como é que nós decidimos efetivamente o valor das coisas, mas também vamos perceber um bocadinho que isso depende de todos nós, não depende só do preço que as coisas têm, depende também do valor que nós próprios lhes damos. E eu queria começar por vos mostrar uma coisa que eu acho que, até vou pedir aqui para me confirmarem se isto se vê bem, que é um medalhão que eu trago aqui no meu pescoço. Tenho aqui uns assistentes técnicos para me ajudarem. E este medalhão é uma coisa que não valeria nada. É feito daquela massa de moldar, que de certeza que muitos de vocês, nós temos aqui os nomes provavelmente dos professores, mas devemos ter imensos estudantes, alunos a ouvir e, portanto, conhecem perfeitamente. Isto é uma coisa básica, massa de moldar com pinturas, mas isto tem imenso valor para mim. Se eu fosse vender numa feira, tipo Feira da Ladra, aquelas feiras de fim de semana, não me davam valor nenhum por ele, não me davam euros nenhums por ele, de certeza. Mas para mim tem imenso valor, porque foi feito pela minha filha quando tinha 4 anos e, portanto, se eu o perdesse, eu daria certamente muito dinheiro por este medalhão feito de simples massa de moldar. E por isso o valor das coisas depende de coisas tão simples como as nossas crenças, os nossos valores, os nossos sentimentos, os nossos afetos. Curioso ou não, eu trabalho no Banco de Portugal, no Museu do Dinheiro, e hoje vou-vos falar de uma coisa um bocadinho menos gratuita, se quiserem, mas de como é que as coisas têm, como é que as coisas ganham o seu valor expresso numa moeda ou em notas. Mas esta ideia, juntem desde já esta ideia de notas e moedas sob um grande nome, que é o nome de moeda propriamente. Então vou tentar partilhar o meu ecrã convosco. Ok, deixem-me só ver. Eu vou só pedir
Eu tenho que pedir provavelmente ao Frederico se me permite partilhar o ecrã, porque eu não estou a conseguir partilhar o ecrã. Ups. Desculpem isto. Nestas coisas das tecnologias. Ok. Sempre só pôr isto em modo de apresentação. Ok, vamos passar este à frente, que este era, já tivemos ali o outro slide institucional. Então, quem é que decide o valor das coisas? E, na verdade, é para falarmos um bocadinho do porquê que os preços são importantes. E eu queria relembrar-vos que nos tempos que correm, e seguramente este ano de 2022, se há coisa de que nós temos ouvido falar como não ouvíamos há muitos, muitos, muitos anos, e não é só os adultos, mesmo os mais jovens em casa, de certeza está a televisão a passar, ou estão a ouvir a rádio, ou outra coisa qualquer, ou nas redes sociais, e estão sempre a ouvir falar desta questão dos preços e desta questão da inflação e das coisas que estão a ficar mais caras. E é disso um bocadinho também que vamos falar mais à frente. Mas eu queria começar por vos mostrar uma imagem, que é uma imagem que vocês já estão aqui a começar a ver e que supostamente vai ficar em muito grande no vosso ecrã, e que é uma imagem que vocês podem ver ainda em maior no Museu do Dinheiro, uma imagem de uma mina no Brasil, nos anos de 1980, mais ou menos, e para aqueles que não têm tanta noção do tempo histórico, atenção que 1980 eu já era nascida, portanto isto não é propriamente uma data, é no século passado, mas enfim, muitos de nós que estamos a assistir já éramos nascidos, e nesta mina o que estes homens estão aqui a fazer é procurar ouro. E o ouro, como todos nós sabemos, é um produto muito, muito raro, e por ser muito, muito raro, ter umas propriedades extraordinárias, de podermos, por exemplo, com uma pequena quantidade de ouro, se o fundirmos, ele dá um fio quase infinito. Por ter estas propriedades, ele é muitíssimo valioso, ou seja, é muito valioso em dinheiro quando nós o vendemos propriamente, quando nós o comercializamos. Ora, isso não tem nada a ver com aquilo que, por exemplo, estes trabalhadores obtêm do seu trabalho aqui a trabalhar nestas minas. Um trabalhador destes que chegasse ao fim do dia e entregasse ao dono da mina, por exemplo, um pequeno pedaço de ouro que tinha encontrado, não ia receber por ele o valor a que esse ouro mais tarde iria ser comercializado, iria receber uma pequena parte. E aqui começamos logo a ver como há estas grandes diferenças no valor que damos e que a sociedade dá às coisas. Esta imagem é uma imagem que serve um bocadinho para lançar aqui o pensamento, para que nos faz pensar e que dá que pensar sobre o valor das coisas, e quem tiver possibilidade e tiver aí em casa ou na escola um caderno e uma caneta à mão, eu queria pedir se iam escrevendo algumas palavras-chave que vos vão ficar como um bocadinho uma nuvem de ideias desta sessão. A ideia de valor, a ideia de preço, a ideia de raridade, a ideia de salário, que falaremos um bocadinho mais à frente, e vamos voltar a falar destes vários conceitos.
Vou avançar agora para vos contar uma história um bocadinho ficcionada, mas que nos vai permitir perceber que, de facto, qual é a lógica por trás de quem é que decide o valor das coisas, quem é que decide o preço das coisas. A primeira coisa que vos queria pedir, antes de avançar para esta história, é que, e esqueci-me de dizer isso no início, desculpem, como vocês sabem, por questões que têm a ver só com os adultos, nós não estamos com as câmaras ligadas a quem está a assistir e a participar, e portanto há desde logo uma coisa que é gratuita, que não custa nada, mas que tem imenso valor e que eu não estou a conseguir ver e não vou conseguir ver, que são os vossos sorrisos. Vocês levam daqui o meu absolutamente à borla, é grátis. Mas queria-vos pedir que tudo o que forem perguntas, por favor, vão apontando no chat do Zoom ou do Facebook, por exemplo, para que nós no fim possamos então responder a essas perguntas. Temos aqui pessoas que vão fazer, no fundo, a recolha dessas perguntas. E agora, quando eu vos contar esta história de que vos vou contar, eu também gostava que vocês, no fundo, decidissem o fim da história. E para isso, eu vou-vos dar 3 opções no fim desta história e vou pedir que a forma mais simples de vocês votarem em qual das opções é que acham que é a opção final da história é só fazerem aquela funcionalidade que o Zoom tem, que é o levantar a mão, se faz favor. E eu vou perceber, no fundo, qual foi a votação, quem é que votou mais numa ou noutra opção. Então, deixem-me ver se eu consigo avançar com isto. Se o computador colabora. Eu acho que ele está com um bocadinho de vazamento. Ok. Boa. Ok. Estão a ver esta menina com um ar muito, muito simpático, esta ilustração muito infantil. Então, esta é a Maria, vamos lhe dar este nome, e no bairro da Maria é costume os vizinhos, e não é só no bairro da Maria, de resto, é costume os vizinhos lavarem o seu carro uma vez por semana. São muito ciosos. Durante as férias de verão, a Maria decidiu que queria aumentar a sua poupança. Aquilo que os pais lhe davam de semanada ou de mesada, as prendas de anos não lhe chegavam, e ela queria aumentar a sua poupança, resolveu abrir, empreendedora, um negócio de lavagem de carros. Falou com uma série de vizinhos, o do 53, do 74, do 87, do 32, e todos se mostraram disponíveis e com interesse em lavar os seus carros. E a Maria ia cobrar 5 euros pela lavagem de cada carro. Pediu à mãe um balde, uma esponja, uns trapos, água lá de casa também, e começou a fazer a lavagem de carros. No primeiro fim de semana fez logo um montão de dinheiro. O que é que acontece? As outras crianças do bairro, obviamente, aperceberam-se deste negócio e perceberam que também elas podiam fazer algum dinheiro e juntar algum dinheiro com isto. E resolveram, no outro fim de semana, oferecerem eles próprios também os seus serviços de lavagem de carros. Bom, a minha pergunta para vocês, para o fim desta história, no fundo, é a seguinte. Quando as outras crianças passaram também a lavar carros, e é agora que eu quero pedir que vocês votem, quando eu disser as várias opções, o que é que vocês acham que aconteceu ao preço dos tais 5 euros que a Maria cobrava pela lavagem de carros? Acham que o preço subiu? Acham que o preço, desculpem, desceu? Ou acham que o preço ficou como antes? Ok, então acho que parece-me que as principais votações ficaram aqui. Deixem-me baixar aqui as mãozinhas, acho eu.
ficou na segunda, não é? O preço desceu, é isso mesmo. E isto tem a ver justamente com o facto de repente, passou a haver mais oferta deste serviço, não é? Bastou que outro menino, que o Manuel, que vive na casa ao lado da Maria, fizesse um preço mais baixo e todos os vizinhos se mudaram para a lavagem de carros do Manuel. É isso mesmo. Então agora vou-vos apresentar uma senhora ainda mais simpática. Esta é a Dona Joana. E a Dona Joana é uma cozinheira de mão cheia, especialmente a fazer uns deliciosos bolos, como vocês podem ver, de recheio de morango e cobertura de chocolate. São absolutamente deliciosos. A Maria, da história anterior, tinha por hábito, muitas vezes, quando saía da escola, passar na pastelaria da Dona Joana e comprar uma fatia deste bolo por €1. Bom, aos poucos, obviamente, o passa-palavra fez com que todas as outras crianças da escola percebessem que a Dona Joana tinha os melhores bolos da cidade. E, de repente, uma tarde, entram 20 crianças pela pastelaria da Dona Joana dentro, a quererem comprar fatias de bolo delicioso, de recheio de morango, cobertura de chocolate, a €1 cada fatia. Qual é que terá sido o fim da história? Perante a invasão à pastelaria da Dona Joana, o que é que vocês acham que a senhora fez? Vamos voltar àquelas votações de mão no ar? Subiu. Ok, podem escrever no chat, estão-me aqui a dizer, desculpem. Subiu o preço das fatias de bolo, da Dona Joana, desceu o preço das suas fatias de bolo, ou deixou ficar cada fatia a €1? Então, as votações foram para subir o preço das fatias de bolo, obviamente. Ou seja, o que aconteceu é que, bom, já que havia tanta gente a querer aquelas fatias, a Dona Joana pôde aproveitar, não é? E pôde subir um bocadinho o seu preço. E agora pensem, até podemos ir um bocadinho mais longe, que é, imaginem que só sobrava uma fatia de bolo mesmo na pastelaria. E imaginem, por exemplo, que a Maria chegava lá e dizia: Dona Joana, por amor de Deus, eu estou disposta a pagar €2 por essa fatia, mas essa fatia tem que ser minha. Será que as outras crianças eram capazes de acompanhar e de pagar mais também? Ou a quem é que a Dona Joana iria vender a fatia? Será que era efetivamente a quem lhe pagasse ainda mais? Todas estas decisões são decisões que acabam por se refletir no preço que as coisas depois custam aos compradores, aos consumidores, que somos todos nós. Mas eu falei-vos agora de coisas que têm a ver com troca de dinheiro, ou seja, tudo isto implica pagar moedas, pagar notas, e eu agora quero-vos mostrar uma situação muito mais próxima dos jovens e crianças que nós aqui temos e dos jovens e crianças que alguns adultos que aqui temos também já foram. E vou-vos mostrar uma terceira história, é a última, prometo. Este é o Tobias, e o Tobias é fanático de cromos, que são, na verdade, cartas de futebol. O Tobias coleciona imensos, sempre colecionou, sempre fez cadernetas de cromos, e vocês bem sabem a quantidade, os rapazes mais, mas as raparigas, mesmo as que não fazem, estão sempre atentas e conhecem esta história muito bem, a quantidade de cadernetas de futebol que há agora, e por cima vem aí agora, começa daqui a pouco tempo o Mundial do Qatar, acho eu, e então o Tobias tem uma coleção gigantesca de cartas de futebol e os colegas querem todos trocar cartas com ele. Qual é o jogador preferido de todos estes, da grande maioria dos amigos? Enfim, alguns dirão que já está um bocadinho a ficar ultrapassado, mas vamos assumir que ainda é o jogador Ronaldo português. O Tobias e o seu colega Francisco, numa certa tarde, trocam muitas cartas. E o Francisco consegue convencer o Tobias a entregar-lhe uma carta do Ronaldo
e dá-lhe de volta 3 cartas normais. Bom, esta conversa chega aos outros colegas e, de repente, no último recreio do dia, os colegas chegam todos à volta do Tobias. O Tobias é cercado por colegas por todo o lado que querem trocar cartas. Ora, o que eu vos pergunto agora é, com tantos colegas a quererem trocar as cartas do Ronaldo, a quererem a carta do Ronaldo, o que é que o Tobias irá fazer? Vai querer mais cartas normais pela carta do Ronaldo? Vai querer menos cartas normais pela carta do Ronaldo? Ou vai querer as mesmas? O que é que vocês fariam? Obviamente que a partir de agora, com tanta procura, o que ele vai fazer é, de facto, fazer a carta do Ronaldo ficar mais cara, no fundo, e trocar por mais cartas normais. Isso faz com que ele depois a seguir possa também trocar outra vez mais cartas. E agora vou, depois destes 3 exemplos, e já foram muitas histórias longas, vou-vos mostrar um pequeno esquema que resume exatamente aquilo que nós aqui tivemos a falar. E que tem a ver pura e simplesmente com isto, e que é uma das lições mais simples que uma série de colegas meus que trabalham no Banco de Portugal e que são os economistas, que trabalham todos à nossa volta, dos colegas do museu, das primeiras lições que eles aprendem, que tem a ver com a relação entre a oferta e a procura. E, de facto, se a oferta de uma coisa é muito grande e a procura é muito pequena, há tendência a que o preço do produto venha por aí abaixo. Por outro lado, se a oferta é muito pequenina, mas há muita procura por aquilo, há muita gente a querer, há tendência a que o produto suba, no fundo. E, portanto, o vendedor pode pedir o que quiser por aquele produto. Estas são 3 palavras que eu gostava que vocês apontassem também, então, nos vossos cadernos, como vos dizia. A oferta, a procura e o preço. E a oferta é pura e simplesmente aquilo que vocês estiveram a ver nestes exemplos. A quantidade de produtos ou de serviços, às vezes não são coisas que consumimos, são coisas de que nos servimos, que um vendedor tem disponível para vender numa determinada altura. A procura, que é a quantidade de pessoas, de consumidores, todos nós, que estamos disponíveis para comprar um produto. E o preço, que é exatamente a quantia de dinheiro que o vendedor cobra a quem o quer por vender aquele produto. Às vezes há alterações nestas coisas. Vocês sabem perfeitamente que há períodos de saldos, há períodos de promoções. Quem é que não viu ainda anúncios da Black Friday, que está quase aí? Eu ainda nem sei muito bem se a Black Friday já veio ou se a Black Friday ainda vem aí, porque as promoções já são tantas. A Black Friday faz isto, no fundo, diminui o preço das coisas para fomentar a sua procura e, portanto, altera um bocadinho aquela relação que nós estávamos ali a ver. Esta é a síntese do que eu vos estive a falar. A relação entre a quantidade de produtos existentes e a quantidade de pessoas que quer comprá-los determina se um preço será mais alto ou se um preço será mais baixo. Agora queria-vos falar muito brevemente de uma coisa que tem tudo a ver com isto e com a questão do valor das coisas e que foi por onde eu comecei esta mini-conferência, que é a tal questão da inflação. Mas o que é isto de que tanto se fala agora? É porque a inflação, que durante muitos anos não falámos dela, os economistas não falavam, os jornalistas não falavam, em casa não se falava, porque os preços das coisas estavam relativamente iguais de um ano para o outro, de um mês para o outro, de uma semana para a outra, de mais ou menos meados do ano passado, 2021, para agora, os preços têm
sofrido muitas alterações. E a inflação é isso mesmo, é um aumento geral dos preços. Mas quando vejam bem ali aquela palavra geral. E porquê que ela é importante? Porque não basta vocês pensarem, ok, os iogurtes subiram. Não, não foram só os iogurtes. Quando os iogurtes sobem, não chega para nós dizermos que há inflação. Foram os iogurtes, foi o leite, foi o pão, foi a gasolina, foi a eletricidade. Tem que haver uma subida generalizada de todos os produtos e não apenas de um ou de outro. E essa subida tem que ser consistente durante algum tempo. E é aí que nós falamos verdadeiramente de inflação. Eu trouxe-vos aqui 2 gráficos que não vou falar muito, só para vos mostrar aquilo que os economistas gostam. Isto é o tipo de imagem que os economistas adoram. Mostrar-vos a variação do preço dos alimentos em Portugal vou tentar aqui com o meu rato, desde o mês de outubro de 2021 até aqui setembro de 2022. E reparem como a grande subida foi em abril de 2022, a grande subida, e isto explica-se, vou-vos falar um bocadinho depois também sobre isto, muito pelas questões da guerra, como vocês sabem, e também as questões do fim da pandemia. Temos aqui um outro gráfico da energia, que mostra exatamente a mesma coisa, mas principalmente este. Este é o gráfico que eu vos queria principalmente mostrar, porque é aquele que mostra que todos os preços subiram. Vocês viram naquele dos alimentos e naquele da energia que havia umas colunas mais altas, umas mais baixas, ou seja, houve períodos que, por alguma razão, por alguma medida que os próprios governos dos países tomaram, os preços conseguiram ter modificações, ou porque os próprios consumidores mudaram o seu comportamento e houve modificação nos seus preços. Mas aquilo que nós vemos aqui, fundamentalmente, é que todos os preços juntos subiram e subiram bastante. A bolinha vermelha que vocês veem é já o mês de setembro, que é o último que se conta, e como vocês veem, aquelas 2 bolas em verde, março e abril, têm justamente a ver com o problema da invasão da Rússia à Ucrânia e com os problemas da chegada de gás ou de petróleo ou da energia no geral aos países europeus, mas também de produtos e de alimentos como os cereais que estão na base de quase tudo. Como é que a inflação vos afeta? Obviamente as coisas ficam mais caras, isso é fácil de perceber, mas é mais do que isso. Vou-vos mostrar aqui o que é que acontece ao vosso cabaz de compras, ao vosso carrinho de compras do supermercado, mas também ao dinheiro que vocês têm na vossa carteira, que são aquelas notas verdinhas ali do lado esquerdo. O que é que acontece quando a inflação sobe, quando a inflação dispara? E é exatamente isto. Ou seja, o custo dos produtos fica todo ele mais caro, o custo da vossa vida, daquilo que vocês consomem, mas, por outro lado, o dinheiro encolheu. E encolheu de uma maneira que parece quase que, podíamos brincar, parece quase que foi à máquina de lavar e encolheu. Não, mas encolhe verdadeiramente, porque aquilo que vocês compravam com €1, imaginem, um pacote de sumo que hoje custa €1 e que amanhã custa, e que vocês usam a vossa moeda de €1. E amanhã ele custa €1,50 e vocês têm que usar a vossa moeda de €1 e outra de 50 cêntimos. E mais rapidamente o vosso dinheiro se vai escoando. Portanto, o que a inflação faz é, se por um lado sobe o custo de vida, por outro lado diminui efetivamente a quantidade de dinheiro que vocês têm convosco. Isto houve alturas de grande períodos de inflação, e eu trouxe-vos uma imagem, muito rapidamente, para vos mostrar
Na Alemanha dos anos de 1920, houve mesmo aquilo que se chama hiperinflação. Bom, 1920, atenção, eu ainda não era nascida. Aí sim estamos a falar de um tempo, já há muito, muito tempo, e as coisas ficaram de tal maneira caras que o dinheiro não tinha valor nenhum, as crianças já brincavam com ele, como se fosse um dinheiro, já não tinha a utilidade para comprar coisas como ele é normalmente utilizado. Então, e se nós subíssemos o preço dos salários? É que o trabalho também tem um preço, obviamente. Se subíssemos o preço dos salários, daquilo que os trabalhadores ganham por trabalhar, e ficavam com mais rendimento disponível. Lembram-se lá atrás de ver aquilo, os trabalhadores na mina, se nós subíssemos os salários. É, obviamente, uma medida sempre bem-vinda, mas tem problemas, e estes são os grandes problemas de lidar com esta questão da subida dos preços e com a subida da inflação. As receitas, não é uma receita fácil, não é uma receita fácil e única. Se vocês subirem os preços dos salários, obviamente que quem produz os serviços também vai ganhar mais, e depois esses produtos vão eles próprios ficar também mais caros. E, portanto, estamos novamente a subir o preço das coisas. Então, mas agora, e o dinheiro? Também tem um preço. Tem. E quem decide o preço do dinheiro, no fundo, ou quem decide o valor do dinheiro, tem a ver com os bancos. E aqui queria-vos falar muito especificamente daquilo que é o papel do Banco Central, que em Portugal é o Banco de Portugal, mas que está ligado a uma série de outros bancos centrais da União Europeia ou dos países, melhor dito, dos países que usam a nossa moeda, o euro, e que, portanto, o Banco Central está ligado através do Banco Central Europeu, está ligado a todos esses bancos. E são esses senhores que, no fundo, decidem a quantidade de dinheiro que lançamos na economia e que decidem o preço a que o preço que o dinheiro deve ter. Se vocês não tiverem dinheiro, e normalmente é o que acontece, para fazer uma grande compra, uma casa, um carro, uma viagem ao outro lado do mundo, é normal ir ao banco pedir dinheiro. Quando vocês pedem dinheiro emprestado ao banco, vocês pagam algo ao banco também, um acréscimo que se chama o juro. E quando no fim vocês vão pagar, de volta, imaginem, vocês pedem 100 euros e vão pagar 5% desses 100 euros, que são 5 euros. Vocês no fim vão pagar 105 euros. A grande medida que hoje em dia está a ser utilizada pela maior parte dos bancos centrais, quer os da Europa, quer, por exemplo, nos Estados Unidos, é mexer nesta taxa, estejam menos incentivadas a okay. Isto
Já está. Ok. Desculpem, parece que nos perdemos aqui no meio do ciberespaço e eu estava-vos a falar de quanto é que custa, só para terminar, para vos dizer que as coisas têm todas valor, como vimos, não é? Tinha valor este meu medalhão que eu guardo com muito carinho, tinha valor o bolo delicioso da Dona Joana, as lavagens de carros, coisas que mais influenciam o preço das coisas é, no fundo, o preço que o dinheiro em si tem, ou seja, o preço a que nós temos acesso ao dinheiro para comprar as nossas próprias coisas. O papel dos bancos centrais é justamente este papel de tentar estabilizar ao máximo esta subida dos preços e estabilizar ao máximo o preço dos juros e o preço a que nos custa o dinheiro, para que de um dia para o outro, de uma semana para o outra, de um mês para o outro, ao longo do tempo, nós tenhamos sempre a mesma capacidade de comprar as coisas com o mesmo dinheiro que tínhamos. É esse a pandemia que vocês sabem que durou 2 anos e que afetou profundamente a produção e os empregos, e as coisas tiveram que fechar e deixou de se produzir, etc., e até de se comprar também, muitas vezes. Tudo isso vai influenciar no preço que as coisas têm, porque tudo isso mexe naquela relação da oferta e da procura. Mas, fundamentalmente, e até para a questão do dinheiro, a questão é esta, é a relação disponível e a quantidade de pessoas que têm daquele produto ou daquele serviço. Eu acho que mais ou menos, já chegamos ao fim do nosso tempo. Eu, como vos digo, não vos consigo ver, mas queria muito, entretanto, ir recebendo aqui as vossas perguntas. Vou baixar este PowerPoint. E vou pedir aqui às várias pessoas que estão aqui também comigo e aqui do Teatro do Luca e as minhas colegas que vocês vão conhecer nas próximas semanas. Não? Estamos aqui a apontar as perguntas. Tenho que abrir o chat para ver. Desculpem. Ok. Então a Daniela pergunta porquê que a gasolina está a ter aquela questão que eu te dizer isso, ou não sei, tu mesma ou os teus pais, da idade que tu tenhas, se já conduz ou não, mas tem mesmo a ver com esta questão da guerra, ou seja, um grande fornecedor de produtos energéticos, de petróleo, de gás, mas fundamentalmente aqui se estamos a falar de gasolina, estamos a falar de petróleo, são os países, é a Rússia, e com muitos, como é que se diz, com muitos oleodutos, desculpa, estava-me a faltar a palavra, que passam pela Ucrânia. Ora, com aquela zona toda completamente
enfim, envolta numa guerra, esses produtos estão a escassear ao chegar à Europa e, portanto, isso faz com que, se há menos oferta, mas a procura se mantém, lá está, o produto sobe. A diminuição, estava aqui a ver mais uma, a diminuição das luzes de Natal. Sim, a diminuição das luzes de Natal, porquê? Porque, na verdade, esta questão da energia, a falta de produtos energéticos, seja o gás, seja o petróleo, tudo isso alimenta, no fundo, não só as centrais que produzem a luz elétrica, mas como todas as outras fábricas, não é? Elas têm que trabalhar movidas por algum tipo de combustível e, portanto, isso faz com que tudo fique mais caro. Ora, se nós ligarmos, por exemplo, as tais luzes de Natal, e é por isso que muitas cidades estão a tomar essas medidas de redução das luzes de Natal, o que nós estamos a fazer é diminuir o consumo desses produtos para que eles não nos faltem para aquilo que são atividades mais essenciais. Ok? Então, uns alunos que perguntam quando é que a inflação vai baixar. Olhem, essa não é a pergunta do milhão de euros ou do milhão de dólares, não é isso. E não sendo eu mesma economista, mas trabalhando perto deles, recebendo, não no Banco de Portugal, como no Banco Central Europeu, como até noutros bancos centrais, como por exemplo dos Estados Unidos, a Reserva Federal Americana, a verdade é que o maior ponto de incerteza tem a ver com a questão da guerra. Ou seja, se nós não sabemos quando é que a guerra acaba, e ninguém está em condições neste momento de o dizer, nós não sabemos quando é que a inflação vai baixar, porque muitos dos problemas da inflação vêm destes produtos e que estão esta inflação muito elevada. Por outro lado, uma das coisas que parece mais certa aos economistas, e eles já vão falando disso, é que a inflação mais elevada do que aquela que tivemos durante cerca de 20 os 2%, umas vezes mais alta, outras vezes mais baixa, mas havia um objetivo claro da inflação estar em 2, ou seja, está, se um produto custa 98, pronto. Os economistas acham que daqui para a frente nós vamos passar a ter inflações, taxas de inflação um bocadinho mais altas durante mais algum tempo, mas há muita incerteza agora. O que também é verdade para os economistas e na economia é que há sempre ciclos económicos. Às vezes há ciclos, às vezes correm melhor, outras, e vocês sabem, já ouviram falar, há crises, depois há períodos de maior abundância, depois volta a haver crises. Eu acho que nenhum economista imagina que isto, quem é que pode baixar a inflação? Os consumidores, do governo ou o Banco de Portugal? Bom, são muitas medidas. Há pouco dizia-vos a questão dos salários. A questão dos salários depende das próprias empresas, pode depender de decisões governamentais, centrais. O Banco de Portugal não tem essa função, mas
Por outro lado, como vocês viram, mexidas nesse tipo esse tipo de medidas também podem ter um outro reflexo, ter uma espécie de ricochete, se quiserem, para simplificar a explicação. Por isso, a resposta não é simples, quem é que pode baixar a inflação, não é? Mais uma pergunta? Desculpa. Obrigada, desculpa. Não seria possível criar tetos para determinados preços, como nos alimentos, por exemplo? É que neste momento os alimentos chegam a estar €1 mais caros de cada vez que vamos ao supermercado. Sim, são medidas que dependem, este tipo de medidas dependem de decisões, muitas vezes, que são decisões políticas. Se era possível ou não, até em termos, se quiserem, governamentais ou em termos de legislação, eu não posso em segurança dizer-vos isso porque não é a minha área, mas se era possível, talvez fosse possível, não sei até que ponto, não sei quais são os reflexos que isso poderia vir efetivamente a ter, que são tomadas nos tempos imediatos imediatamente a seguir, depois a longo prazo que podem não vir a ser benéficos para esta descida da inflação. Eu não vos estando a ver, mas mandando outra vez aquilo que é um sorriso grátis, agradeço a todos terem estado presentes, espero que tenham gostado. E nós estamos no Museu do Dinheiro, disponíveis para vos receber, e aqui no Luca também. E até de hoje a 8, exatamente. Já estou a ver a Susana, entretanto. Muito obrigada, Ana Rita. Eu aprendi imenso, espero que tenha sido útil para todos e obrigada a todos que participaram com as vossas perguntas e com as vossas questões e a todos os que não participaram, mas estiveram a acompanhar. Desculpem estas questões próprias da tecnologia, mas enfim, nós trabalhamos num teatro e como no teatro há sempre surpresas que estão fora do nosso controle. De qualquer modo, nós estamos sempre por aqui. Estou certa que se houver outras questões que nós podemos reencaminhar para a Ana Rita Canavarro e para o Museu do Dinheiro. E pronto, eu penso que acho que resta-me só, enfim, dizer-vos que no próximo dia 15 de novembro vamos continuar a estar cá com uma outra mini-conferência sobre como é que se faz mais dinheiro, que eu acho que é muito importante e útil até, eu diria. E pronto, podia ser uma das soluções, podia ser uma das soluções. Exato, não era? Eu acho que se nós todos soubéssemos como é que se faz mais dinheiro, eu acho que o problema ficava resolvido, o problema da inflação, da subida dos preços, enfim. Mas bom, então, muito obrigada mais uma vez, Ana Rita Canavarro, que é coordenadora do Museu do Dinheiro, e ao Banco de Portugal, e a toda a equipa do Banco de Portugal que está a trabalhar nestas mini-conferências. Obrigada a todos e até à próxima terça-feira, às 2h30. Obrigada.